é que os negócios e os atos jurídicos para fins de planejamento tributário, eles precisam também respeitar a ética, a moralidade e a lealdade. Tudo bem, se você quer mudar societariamente algo, só que faça de fato, com propósito para fazer aquilo. E não só porque ele está te trazendo menor ônus tributário. E não só porque no papel está falando que é uma coisa, mas na prática é outra. Planejamento tributário, o que é? Então, vamos começar do início do planejamento tributário. Planejamento tributário é você planejar as atividades do contribuinte de forma a que ele arque com o menor custo tributário, menor ônus tributário numa determinada operação, um determinado negócio que ele vai fazer, ato que ele vai exercer e que esse ato em si tenha uma implicação, seja fato gerador de um tributo. Certo? Então, existem diversas formas de se operacionalizar um planejamento tributário, correto? Quais são essas formas de operacionalizar? Você tem desde o planejamento tributário operacional, que você mexe em procedimentos internos da empresa, e isso por si só faz com que a empresa pague menos tributos, tá? Por exemplo, quando a gente identifica que a empresa está recolhendo tributo indevidamente e faz a recuperação do passado, a gente já ajusta a casa para que ela deixe ali dali para frente de recolher mais tributos do que devia. Então, você já está diminuindo os custos tributários daquela empresa mexendo na operação dela. Segunda forma, fazer planejamento tributário de forma judicial, ou seja, ingressar com uma ação judicial chamada tese tributária, em que o objetivo dessa tese seja a redução da carga tributária da empresa, tá? Terceira forma de planejamento tributário. Planejamento tributário, o societário. O que é o societário? Que você vai mudar a estrutura societária da empresa, tá? De forma que, aí que vem o pulo do gato, você tem que mudar de fato e com propósito, né? Com propósito, vai entrar na terminologia propósito negocial, para que ela reduza menos tributos. Tá? Você não pode fazer aqueles planejamentos tributários que não são planejamento tributário, que são violações, tá? São ilícitos civis. E aí, o que acontece? Por conta de vários casos em que as empresas elas não têm um propósito para fazer um planejamento tributário e elas simplesmente violam o espírito da lei para reduzir o ônus tributário, foi que lá em 2001, a Lei Complementar número 104, tá? Lei Complementar número 104, acrescentou lá no Código Tributário Nacional, no artigo 116, o parágrafo único, tá? Parágrafo único do artigo 116, que fala o seguinte, tá? Falando que a autoridade administrativa, o fisco, poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, tá? De dissimular, ou seja, de esconder a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. O que veio? Essa ficou identificada como a norma geral anti-elisão no Brasil, tá? Permitindo ao fisco que, caso ele identificasse uma operação como essa do meu cliente, em que ele só fez para esconder o fato gerador dos tributos fora, né? Então, fora do regime do Simples Nacional, porque se ele não tivesse quebrado o CNPJ dele em 4, na verdade, né? Mas para deixar 3 no Simples Nacional e outro como associação, ele deveria estar recolhendo todos os tributos de acordo com o regime do lucro real presumido, que tem uma carga tributária mais onerosa. Então, para viabilizar essa forma de desconstituição, né, de atos e negócios jurídicos, que tem a finalidade de esconder a ocorrência do fato gerador de um tributo, é que se alterou o artigo 116 do Código Tributário Nacional para incluir esse parágrafo único. A Confederação Nacional do Comércio, a CNC, né, que congrega e que representa todas as associações comerciais do Brasil, né? Então é a confederação, ela congrega todas as associações e todas as federações do comércio do Brasil, ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, tá? Ingressou com um pedido de declaração de inconstitucionalidade desse artigo 1º da Lei Complementar 101, que inseriu o parágrafo único do artigo 116.
ok? Essa é a ação declaratória de inconstitucionalidade número 2446. O que está em jogo? O que está em discussão no STF? Se essa norma, ela impede, e por isso ela seria inconstitucional, porque a Constituição garante a liberdade, né, a liberdade de negócios, de você constituir os seus negócios da melhor forma, né, a liberdade da empresa, né, se essa norma, que foi inserida lá no Código Tributário Nacional, violaria a Constituição Federal, porque estaria tolhindo, né, ou seja, eliminando um direito das empresas de praticarem o planejamento tributário. Agora, sim, os 5 ministros, eles entenderam que ela não é uma norma inconstitucional, primeiro, porque ela não está limitando a possibilidade de se fazer planejamento tributário. Segundo, porque ela só está dando a possibilidade de o fisco, uma vez que ele constate que há uma atividade do contribuinte, que ela, deixa eu pegar até os termos aqui que a ministra, acho que a Carmen Lúcia falou, que viola o princípio da lealdade tributária. Então, assim, essa norma, ela não fere nenhuma norma constitucional. Ela está dando efetividade ao princípio da legalidade tributária. Qual é o princípio da legalidade tributária? O princípio da legalidade tributária é que o contribuinte ele pode fazer tudo que não seja vedado expressamente em lei. Tanto que é esse também a própria legalidade tributária que permite a existência do planejamento tributário.